faz muitos meses a gente está trabalhando nessa 4ª edição do Panorama, quer dizer, a gente tem a sensação, desde o início, desde 2017, de que, quando a gente acaba de publicar uma edição do Panorama de Mercado, ela já está quase desatualizada, quer dizer. Então, a gente vai ver isso. Nós estamos numa corrida cada vez maior, os ciclos são menores de publicação e felizmente, a gente tem retratos cada dia mais diferentes. Eu vou contar um pouquinho da história desse trabalho. É um trabalho aí de quase 6 meses, que é conduzido pela Leila Reis, nossa assessora de imprensa. Muitos de vocês vão se ver aqui, vossas palavras e opiniões estarão registradas, mas ele é um documento que a gente faz desde o início para acompanhar o mercado, quer dizer, mostrar o que está acontecendo, o que houve de bom, o que houve de ruim, o que a gente precisa melhorar. Então, eu vou passar rapidamente aqui, nem todos conhecem a ABCIP, mas a gente atua basicamente em 3 verticais: institucional, regulatória e tecnológica, né? Fazemos um trabalho de representação dos associados e dos interesses do setor diante de órgãos públicos, acompanhamento de projetos que vão afetar o crescimento, o desenvolvimento do mercado de iluminação pública. Participamos eventualmente em ações judiciais, como amigos da corte, e na vertical tecnológica a gente talvez tenha tido uma atuação mais relevante. A gente conseguiu congregar todas as empresas, por exemplo, de telegestão do país, empresas nacionais, multinacionais, vão desde as maiores do mundo até startups, e a gente conseguiu fazer o primeiro guia para a especificação de sistemas de telegestão, que era um assunto muito abstrato, um assunto novo, inclusive para o setor, e a gente conseguiu fazer com que a indústria começasse a traduzir isso. Tivemos uma participação muito importante também no trabalho de desenvolvimento do Regulamento Técnico Metrológico, que o Inmetro publicou no ano passado, com a metodologia que vai homologar sistemas de telemedição de energia elétrica em iluminação pública. Quer dizer, então, isso foi uma das batalhas que a gente viveu ao longo dos anos, vou falar um pouco mais para frente, mas está num ponto agora, está equacionada, está no momento em que os fabricantes estão homologando os seus sistemas nesse momento no Inmetro, e daqui a pouco a gente vai poder medir a energia efetivamente de cada ponto de luz e ser cobrados exatamente por isso. Aqui um histórico breve de nossas publicações, quer dizer, a gente fez a primeira em 2019, que é essa capa do meio, até a nossa logomarca era outra. Em 2021, em plena pandemia, a gente percebeu que não dava para ficar sem uma publicação, né? O mercado tinha saído de 19 concessões para 52, e a gente falou, bom, vamos fazer alguma coisa. Fizemos um evento online muito grande também, e em 28 de março do ano passado, a gente fez a publicação da 3ª edição do Panorama. Eu lembro bem, a gente estava naquele momento com 95 concessões pelo país. Também publicamos um documento importante que foi, por ocasião da Resolução 888 da ANEEL, disciplinando as relações entre distribuidoras, municípios e concessionárias de iluminação pública. Fizemos uma publicação especial desse tema, promovemos eventos também, porque foi um marco regulatório no setor, e depois foi integralmente incorporada na Resolução 1000, que é hoje quem regula esse assunto, mas fortaleceu bastante a atuação das concessões país afora. Junto com a UI, publicamos em 2022 uma pesquisa muito interessante que demonstrava... A ideia era saber qual o apetite das empresas, qual o interesse das empresas em relação ao setor. É uma preocupação permanente que nós temos com a atratividade dos projetos de iluminação pública. Quer dizer, esse vai ser tema de alguns painéis aqui hoje. Muita gente achou que, com os deságios, o setor deixa de ser interessante, mas é óbvio, são movimentos de mercado que a gente está acompanhando,
o mercado tem momentos em que é mais interessante e menos interessante. Naquele momento, 2022, havia um otimismo muito grande que foi percebido nessa pesquisa, e a UI fez um recorte muito interessante ainda, que dizia, dentro do universo de entrevistados, nós fizemos um recorte exclusivamente de investidores e acionistas. Quer dizer. Então, é um viés importante, porque a gente sabe, não se rasga dinheiro, né? Não se pode rasgar dinheiro, portanto, quem está com a decisão de fazer investimentos precisa, de fato, ter uma perspectiva clara, precisa ter segurança jurídica, precisa entender o que vai acontecer à frente para tomar as decisões melhores. E no ano passado, em agosto do ano passado, fizemos um fórum de iluminação de eficiência energética, iluminação pública e eficiência energética, junto com o governo do Estado do Rio de Janeiro. Estou vendo aqui, está representado nesse momento pelo Felipe Peixoto, subsecretário de Energia. Fizemos um fórum no Palácio Guanabara para promover esse tema no Estado. Quer dizer, né? O Estado do Rio tem 6 concessões nesse momento, e dos 92 municípios. É um número expressivo, não é pouco. Né? São Paulo tem 20 e poucos municípios, agora com o Coman aumentou para 30 e 36, se não me engano, mas São Paulo tem mais de 600 municípios, né? Mais de 500. Portanto, a gente tem um caminho longo ainda a andar em todos os estados da federação. Aqui alguns de vocês já viram esse slide, mas eu sempre faço questão de trazer, porque nós temos que sair de uma situação nos municípios brasileiros de manutenção da iluminação pública, de troca de lâmpada ou de troca de reator, de alguma coisa muito mambembe, muito primária, para algo mais estruturado. Quer dizer, essa é uma infraestrutura muito importante, é um serviço essencial que a gente presta à população. Portanto, a gente entende que as concessões são uma das opções importantes de longo prazo para os municípios. Quer dizer, claro que tem outras opções, eu falo, nem todo município precisa de uma concessão, mas a gente precisa começar a pensar num plano diretor de iluminação pública integrado com o plano diretor dos municípios. Nós precisamos de um trabalho de planejamento no longo prazo da iluminação. Nós precisamos de projetos para cada via, para cada monumento, para cada praça. Quer dizer, a gente precisa sair daquela situação em que a gente tinha 2 tipos de luminária, uma aberta e uma fechada, que serviam para o país inteiro para iluminar qualquer coisa. Então, a iluminação é parte importantíssima da questão urbana dos municípios. O setor privado pode trazer financiamento, pode trazer investimentos no curto prazo e traz essa possibilidade de remuneração através da operação e manutenção no longo prazo. Então, essa é a ideia das concessões. É algo em que, muito rapidamente, a gente moderniza a iluminação pública nas cidades. O município vai ter a oportunidade de ser remunerado ao longo de 15 anos, 20 anos, 25 anos, até 35 anos, conforme a lei de concessões. Há uma regulamentação muito clara, diria mais do que suficiente, existem garantias muito robustas para a prestação dos serviços. E eu tenho um último ponto aqui para destacar nesse ciclo, que é a auditoria independente, quer dizer, o verificador independente. Esse é um papel importante nas concessões, e eu diria que ele vem para dar credibilidade tanto para o setor público, como garantias para o setor privado. Quer dizer, então, as avaliações se tornam mais objetivas, firmadas sobre os termos do contrato, e o verificador pode, eventualmente, ser o próprio mediador de eventuais conflitos. Quer dizer, então, a gente precisa fugir um pouco da judicialização excessiva de todas as questões no país, né? Quer dizer, vejo no auditor independente aqui uma oportunidade importante. Do ponto de vista de tecnologia de serviços para os munícipes, quer dizer, a gente sai de um processo simplesmente de manutenção e pode discutir a expansão de iluminação pública nas cidades. A gente sabe que a demanda reprimida é enorme ainda no país. Uma modernização com os melhores equipamentos. Né? A gente, quando começou, a melhor luminária que existia no Brasil em 2015 tinha 100 lumens por watt.
né, de rendimento. Hoje nós já estamos falando em 200 lumens por watt, portanto, há uma evolução tecnológica muito acelerada. Os sistemas de telegestão estão cada vez se desenvolvendo mais, nós temos cada vez mais opções de soluções mais simples, mais sofisticadas, mas todas trazendo benefícios importantes ou à gestão municipal ou ao concessionário. E a gente tem uma possibilidade de usar essa infraestrutura de telegestão, conectividade, para desenvolver funções do que a gente chama de Smart Cities. Quer dizer. Então, é um avanço muito significativo. Então, em resumo, a gente oferece uma opção de financiamento aos municípios, né, um financiamento de longo prazo para toda a iluminação pública, uma agilidade muito grande na expansão do sistema, né, desde que previsto em edital, redução do consumo de energia, que hoje está entre 60% e 70%, o que é um impacto ambiental gigantesco, e a revitalização e valorização dos espaços públicos, né? Quer dizer, eu acho que o nosso serviço tem que aparecer para a população. Quer dizer, ninguém faz nada aqui para as empresas, para os prefeitos, para os secretários, para as entidades de classe. A gente faz para a população. Se a população percebe bem, nós vamos ter sucesso. Essa edição do Panorama, essa quarta edição, vocês devem ter recebido aí uma cópia impressa. A gente trata de temas importantes aqui deste momento para o setor, né? Então, temos um capítulo aí com o governo federal, que tem mobilizado uma série de ministérios para fortalecer os projetos de iluminação pública do município, né? Com destaque aqui para a Casa Civil, que coordena as ações da Caixa Econômica Federal e BNDES, Ministério do Desenvolvimento Regional e Ministério das Cidades, que vai estar aqui representado também. Depois, um segundo trabalho muito importante que a gente percebeu no último ano, nos últimos 2 anos, que é o envolvimento dos estados nesse trabalho de apoio aos municípios. Quer dizer, então, começou com o governo federal de forma muito estruturada, né, BNDES e Caixa já com muita experiência, mas alguns estados começaram a trabalhar essas questões também, dando apoio aos municípios, no sentido de acelerar esse processo de eficiência energética e melhoria da qualidade do serviço. Depois vamos ter uma conversa, vocês vão ver aí entrevistas importantes com os estruturadores do mercado, e aí estão quase os maiores, talvez, não estão todos, mas a gente vai perceber como a modelagem vem evoluindo ao longo dos anos, e o ano que vem, provavelmente, quando a gente estiver falando disso, já teremos modelos mais avançados. Quer dizer, então, o modelo é um ponto de partida importante para os projetos. A indústria está bem representada também nesse panorama, tanto equipamentos como de sistemas. Ela vem acompanhando, ela vem fomentando esse desenvolvimento. Vamos ter um artigo importante com a doutora Ana Paula, que vem estudando os desafios da destinação da COSIP. Nós tivemos uma alteração importante na reforma tributária no último dia do ano. O artigo 149A passou a ter uma interpretação um pouco mais flexível, então a COSIP vai poder ser usada para sistemas de monitoramento, seja lá o que for isso, essa é uma preocupação nossa, mas nós vamos discutir isso. Isso tem um artigo muito interessante no Panorama. Um artigo da doutora Vanessa também, falando da evolução dos modelos, né, fazendo um fechamento de diversas entrevistas. E depois falamos um pouquinho dos consórcios, que são, talvez, um instrumento de aceleração das concessões. Quer dizer, a gente já tem 3 consórcios em operação no país para a iluminação pública. O último foi firmado, acho que há 2 meses, que é o Coman, da Alto Mogiana. Mas já temos o de Andradas, no sul de Minas, do CGPI, se não me engano, eu sempre estou trocando as siglas aqui, mas o consórcio do Grupo Splice, no sul de Minas, em Andradas, que já está com todos os investimentos prontos, são 8 municípios. Então é isso, o mercado hoje se apresenta de uma forma muito diferente, né? Um ano atrás a gente tinha 95 concessões, hoje nós temos 116, 52 milhões de brasileiros já sendo atendidos através de concessões de iluminação pública e 138 municípios, né?
Então, avançamos muito, mas quando a gente olha para o Brasil, a gente sabe que não é quase nada, né? Nós temos 5.565 municípios, portanto, o espaço é enorme. O valor total dos contratos hoje já é da ordem de 27 bilhões de reais. Portanto, isso significa muito dinheiro na geração de empregos, muito dinheiro para comprar equipamentos, para comprar sistemas de gestão, para desenvolver modelos e sistemas de gestão adequadas. Portanto, são valores muito expressivos que a gente ganha no país. E o parque de iluminação já contratado para a modernização é da ordem de 4,2 milhões. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, isso não é nem 20% do parque de IP no Brasil. Nós temos cidades ainda, por incrível que pareça, com iluminação incandescente. Então, tem incandescente, tem vapor de mercúrio, tem vapor de sódio. E, enfim, é algo que existe em um mundo muito diferente aí, Brasil adentro. Além desses projetos já contratados, nós temos 821 projetos em andamentos mapeados. Quer dizer, 821 cidades estão estruturando soluções de longo prazo para a iluminação pública, de alguma forma. Isso aqui é uma fonte de imprensa, nós não temos um levantamento diretamente na fonte, são publicações que a gente vai acompanhando e mapeando. Esses 820 municípios têm 62 milhões de brasileiros, portanto, a gente, se fizesse isso tudo, chegaria a 110 milhões, um pouco mais da metade da população, e mais 5,8 milhões de pontos. Quer dizer, nós estamos falando aqui, se todos esses projetos forem adiante, a gente chega em metade do parque e metade da população brasileira. E os consórcios desses 821, 469 estão tentando se consorciar. Eu digo estão tentando porque é uma forma, é uma expressão, mas muitos deles já operam em consórcio, não exatamente na iluminação, mas em saneamento básico, na coleta de resíduos sólidos, no transporte público. Quer dizer, eu acho que as cidades podem aproveitar esses consórcios já existentes para partir para a iluminação pública. Então, esses municípios são menores, então o total deles dá 1 milhão de pontos, praticamente, não é nada demais. 11 capitais já com contratos em andamento, e vocês vão ver algumas exponenciais agora, em que a gente cresce desde 2018 de forma muito consistente. Então, chegamos aí na 135, o valor dos contratos, 27 bilhões, como eu disse. Estou aqui. E uma terceira exponencial é de população beneficiada. E aqui a gente aprendeu algo interessante que não passava por nossa cabeça em 2017, quando nós começamos. Acho que um dos primeiros trabalhos do setor aqui foi do Banco Mundial, acho que a pedido do governo federal, e na época ele identificou 135 municípios com potencial de PPPs de iluminação no Brasil. Então, eram municípios médios e grandes. E o que a gente vê hoje é que 57% das concessões tem população até 100 mil habitantes. Então, esse é um dado muito importante para a gente pensar a política pública em relação a isso, porque municípios menores têm condição também de ter soluções mais sofisticadas. Vamos ter conversas interessantes no panorama aqui com o governador do Rio de Janeiro, o Dr. Cláudio Castro, que promoveu o fórum ano passado e, portanto, está muito engajado nisso. Marcos Navarro, diretor de negócios do Bandes, no Espírito Santo. Então, o Bandes tem sido um instrumento importante do governo do Estado do Espírito Santo para promover IP nas cidades. E Leonardo Busato, que vai falar um pouco da atuação do BRDE, o Banco de Desenvolvimento Regional do extremo sul do país. Quer dizer, estão com mais trabalho do que nunca nesse momento. Obviamente, ninguém está pensando em IP hoje no sul do país, mas o BRDE tem feito trabalhos importantes, tanto na estruturação como no financiamento de projetos. O Estado de São Paulo não está no panorama, e vocês podem até estranhar, mas não se preocupem. Quer dizer, o Estado de São Paulo está correndo muito, adotou um caminho de mais longo prazo, está fazendo um trabalho importante com o Centro Paulista de Transição Energética, da Unicamp, usando recursos da FAPESP.
E esse tema iluminação pública no Estado de São Paulo está sendo tratado junto com o hidrogênio verde, que é um outro assunto de grande relevância e grandes investimentos no futuro breve. Então, o Estado também vai estar, não tenha dúvida, que está correndo nisso. Vamos ter entrevistas lá, vocês verão, com os principais estruturadores do mercado. Então, nós estamos falando aqui da UI, da Accenture, o Lacas, que é jurídico, Lacas Martins, e PGC talvez seja o maior estruturador hoje, com modelos muito interessantes. A Caixa, obviamente, vai estar sempre aqui, entre os maiores. O BNDES refreou um pouco as iniciativas, trabalha com municípios maiores. E a Hauer, aí, que já tem mais de 1 milhão de pontos modelados, estão falando um pouco disso. Depois vocês vão ver um fechamento muito interessante com a doutora Vanessa nesse assunto. Eu não vou falar de tecnologia aqui, nós vamos ter um painel exclusivo para isso hoje à tarde, que vocês vão gostar bastante, não tenho dúvida. O que eu quero ilustrar aqui é o seguinte, quer dizer, a gente começou falando de iluminação pública, né? Avançamos para a conectividade, que passou a ser um termo importante. Smart City hoje faz parte das nossas discussões em todas as reuniões, e a gente começa a falar em geração distribuída até, principalmente para prédios públicos, nem tanto para iluminação, mas para prédios públicos. Mas isso tudo, queria dizer o seguinte, quer dizer, é só para melhorar as condições de vida da população brasileira. Então, esse serviço de iluminação tem que melhorar. O que a gente quer com isso tudo é cidadania, quer dizer, ninguém aqui vive de tecnologia, a gente vive de entregar um serviço para a população cada vez melhor. Temas importantes hoje do setor, né? Isso aqui é para fechar, Ângelo, não sei se eu ultrapassei um pouco, mas nós temos alguns assuntos que vão continuar na nossa agenda ao longo do próximo ano, ou dos próximos anos. Primeiro é a manutenção desse apoio técnico aos municípios. A gente tem um tipo de estrutura federativa em que o município tem pouquíssimo capital humano para estruturar projetos dessa complexidade. Quer dizer, então, é fundamental o apoio dos estados e do governo federal para que os municípios continuem avançando nessa pauta. E aí, não só com iluminação pública, né? A gente, cada vez mais, vai ver projetos que incluem conectividade, né? Integração de prédios públicos, de ativos lineares pelo município, o monitoramento dos municípios, funções de Smart City e geração distribuída. Quer dizer, eu acho que a gente tem uma oportunidade importante de oferecer cada vez mais tecnologia para os cidadãos, né? E tem acontecido muito, principalmente, vocês vão conversar hoje com alguns estruturadores que estão aqui, tem muita cidade hoje que tem 40%, 50% de LED já instalado. Então, às vezes, fica uma discussão se vale a pena uma PPP, por exemplo, para um investimento em metade do parque. E eu tenho falado com os estruturadores, com o governo, e a gente fala, olha, primeiro precisa ver que luminária está instalada na cidade. Esse é o primeiro ponto. Pode ser que ela dure apenas 1 ano e você tenha que jogar fora. Então, porque ela foi comprada na lei de licitações anterior, há grandes chances de ter comprado simplesmente pelo menor preço e essa luminária durar pouco. Segundo, o volume de investimentos, quer dizer, qual a demanda do município para outros serviços associados à iluminação pública. Portanto, esse é um tema assim que vai nos acompanhar por muito tempo, em cada cidade. O segundo ponto, que é muito importante, é o rigor, eu diria, que a gente precisa exigir, nós precisamos ser rigorosos com nós mesmos, com nossas empresas e com nossos clientes. Quer dizer, o poder concedente e o concessionário precisa cumprir estritamente o que está no contrato de concessão. Esse é um ponto relevante, vale muito para os dois, quer dizer, a gente tem visto, depois Gustavo vai falar um pouco disso, mas a gente sabe que o descumprimento, às vezes, é das duas partes, e, portanto, uma acusa a outra de não fazer o que deve, e, portanto, eu descumpro. Mas a gente precisa tratar isso de frente e encontrar soluções para que ambos cumpram os compromissos. Um terceiro ponto que nós estamos trabalhando nisso, em breve vocês vão ter uma notícia interessante disso, nós estamos trabalhando num dimensionamento do parque de iluminação pública no país. Esse é um número que, desde 2009, não é atualizado. Quem fazia isso era a Eletrobras.
A BCIP está trabalhando nisso, num convênio que a gente firmou com o IBGE, e em breve a gente vai ter um dimensionamento importante do parque de iluminação pública no Brasil. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte para vocês, quer dizer, nós temos mais de 20 milhões de pontos, né? Mas eu não vou dizer se é 21 ou se é 30, né? É algo que a gente está trabalhando ainda. Não é um trabalho de inventário, simplesmente, é uma estimativa, o trabalho exigiu um trabalho de modelos estatísticos, portanto, estamos trabalhando nisso, mas vai ser algo muito importante para a gente olhar o país como um todo. Um outro ponto que vai ser muito discutido aqui hoje e também nos próximos dias e próximos 2 meses é o impacto da revisão da norma ABNT 5101, projetos luminotécnicos. A ABNT concluiu uma revisão após 7 anos de discussões. Eu diria que a norma teve avanços muito importantes. Eu diria que a norma, pela primeira vez, olha muito o cidadão, olha para as pessoas. E luz, como o Poli falou, luz é vida, quer dizer, luz só existe a partir do nosso olhar, né? Não existe outro conceito. Mas a norma trouxe impactos muito importantes, tanto para as concessões, como para a indústria, como para o governo. Quer dizer, então, nós estamos vivendo aí uma quinzena, talvez, ou as últimas 3 semanas, em que o setor ficou em suspense, porque as compras foram suspensas, os editais congelados, os modelos em andamento, em discussão. A gente está trabalhando bastante para que seja clareada essa situação. E hoje, não sei se em metros está por aqui, mas talvez esteja. A gente vai está tendo... Isso aqui está muito efervescente. Mas não podemos deixar de reconhecer avanços na norma depois de 7 anos de discussão. Último tema é formação e qualificação de técnicos e gestores capacitados para lidar com esses modelos mais sofisticados, com as tecnologias cada vez mais avançadas e práticas que o setor vem adotando. Quer dizer, então, nós tivemos essa iniciativa na BCIP também de fazer nós estamos começando com programas de formação básicos, cursos de curta duração. Vamos lançar em breve mais 2 programas, junto com a Hydros Capacitação, que é um de nossos associados. Sei que tem empresas aqui trabalhando nisso em diversos níveis, quer dizer, desde o mais alto, mas a gente vai atuar, em princípio, nas esferas mais intermediárias aqui do setor. Enfim, a ideia do panorama é trazer um pouco disso tudo para vocês. Vocês podem ler, deixar na cabeceira, como se diz, leiam com calma, num café, para reflexão. É um documento que não é estático, ele é dinâmico, ele reflete esse momento. O mês que vem já tem mudanças. Vocês vão ver todas as concessões do país, município a município, organizadas. Enfim, é um documento de referência hoje para o setor que a gente tem bastante orgulho de publicar. Eu queria primeiro agradecer aqui a todos os associados da BCIP que permitem a nossa equipe fazer esse trabalho. Aqui está uma parte, aqui está uma segunda parte dos associados. A gente está com quase 40 empresas, com todos os setores, toda a cadeia de valor aqui representada. E queria fazer um agradecimento especial também à equipe da BCIP que produziu esse trabalho. Vou fazer em ordem alfabética para não ter nenhuma ordem de preferência. Quer dizer, são 4 mulheres, eu tomo muitos cuidados no dia a dia aqui para a gente trabalhar junto. Então, Eliana Estelino, em primeiro lugar, assessora institucional da BCIP. A Leila Reis, que é a nossa assessora de imprensa, que é diretora desse editorial todo, que fez entrevistas com vários de vocês. A Mônica Miloni, assessora de comunicação. E a Vivian, que é a nossa assistente, que acompanha as licitações dia a dia, todos os contratos. Então, a gente fica à disposição de vocês. Queria agradecer a vossa atenção e desejar a todos um dia muito produtivo, de muito conhecimento e muita interação.